Fala, prevencionista, tudo bem? Estamos aqui com o nosso mestre Sabino de Oliveira. E aí, garoto? Bom, professor. Tudo bom? Graças a Deus. Para a gente é uma satisfação estar contribuindo mais uma vez com o seu trabalho, com o trabalho do pessoal que te acompanha. E mestre é por conta do Nestor, tá, gente? Aqui não tem mestre nenhum, tem sim um mestre, mas na arte de aprender. Eu acho que a gente tem sempre que se colocar à disposição do aprendizado, porque eu acho que aquela pessoa que chega num patamar e que ela acredita que já sei tudo, eu acho que ela tem que mudar de profissão, porque na verdade ela não sabe a nada. Então a gente é um mestre sim, mas na vontade de aprender, na vontade de correr atrás, né? E agradecer também a participação de todo mundo e a gente, como sempre, está à disposição para sanar alguma dúvida e a gente está aqui para isso. É isso aí. Vamos lá. Bom, vários colegas enviaram perguntas, né, que eu perguntei lá na internet, vou entrevistar o auditor, e o pessoal mandou uma carrada de perguntas e eu selecionei algumas aqui. Alisson Vigato perguntou: por qual motivo empresas como lojas, padarias, pequenos comércios não são fiscalizados na busca por documentos básicos, como por exemplo ASO, PPRA, PCMSO, entre outros? Bom, Alisson, essa é uma dúvida que muita gente tem. Na verdade, o serviço público ele é para todo mundo, mas o artigo 37, se eu não estiver enganado, da Constituição, ela traz os princípios da administração pública, Alisson? Então, um deles é o princípio da eficiência. Então, o serviço público ele tem que ser eficiente. Então, o que tem a ver esse princípio constitucional com a sua pergunta? Por que o Ministério do Trabalho não vai em padarias, pequenos comércios? Porque todos os estabelecimentos têm problemas, os grandes e os pequenos. Então, quando não são situações de grave e iminente risco, ou seja, situações em que aquele trabalhador do pequeno negócio possa sofrer um acidente fatal, um acidente grave ou um adoecimento fatal ou grave, o Ministério do Trabalho e a fiscalização do trabalho em si, ela é obrigada, por conta do princípio da eficiência, sabe, Nestor, ir ao local onde mais trabalhadores estão expostos. Então, se nós, ao fazermos uma programação de fiscalização, vamos fiscalizar padarias, nós vamos primeiro naquelas grandes padarias, talvez centros de distribuição de alimentos, para depois chegar ao pequeno. E como hoje nós não temos a quantidade ideal de fiscais do trabalho, os pequenos, infelizmente, muitas vezes deixam de ser fiscalizados presencialmente. Em algumas superintendências, Maceió, é um desses locais onde a gente conseguiu implementar isso, nós enviamos notificações pelos correios pedindo que essas empresas apresentassem documentos na superintendência. Então o auditor fiscal não precisou ir nesses locais. A gente enviou correspondência, notificações, no caso, em que essas empresas tiveram que ir ao Ministério do Trabalho. É o ideal? Não. É um sistema que contém muitas falhas? Concordo. Mas houve mudança significativa, sabe, Nestor, em Maceió, que nós conseguimos alcançar essas mudanças com essas notificações. Empresários que nunca tiveram conhecimento de um ASO, PPRA e PCMSO e passaram a elaborar, implementar esses programas de segurança, mesmo na ausência da fiscalização. Então, resumindo a sua pergunta, Alisson, por conta do princípio da eficiência, que está no artigo 37 da Constituição, nós primeiro temos que ir onde mais trabalhadores estão expostos para depois chegar ao pequeno. Show de bola. Okay? O nosso amigo Zeca Berbes perguntou sobre o E-Social. O que você acha do E-Social? Você acha que vai melhorar para a área de segurança do trabalho? Você acha que vai ficar na mesma? É só para inglês ver? Qual que é a sua opinião? Olha, Zeca, minha opinião, tá? Na minha opinião, o E-Social ainda é uma promessa. Ainda é uma grande promessa que, se der certo, para os princípios, os objetivos para os quais ele foi criado, foi almejado, foi planejado, acredito que será uma grande ferramenta para a fiscalização do trabalho e um grande ganho também para a área da prevenção de acidentes. Mas, como eu disse, ainda é uma promessa. Muitas coisas ainda estão sendo implementadas, muitas funcionalidades hoje ainda estão sendo adequadas, então não tem como a gente bater o martelo hoje e falar é bom ou não é tão bom. Nesse momento, opinião pessoal, eu recomendo cautela
Sabe? Vamos aguardar a funcionalidade, o total funcionamento dessa ferramenta que promete ser uma ferramenta poderosa, mas, repetindo, né? Se tudo realmente funcionar conforme ele foi planejado, acredito que ele será sim uma grande ferramenta positiva para o setor. O Anderson Coelho fez uma pergunta inusitada. Ele perguntou: qual foi o acontecimento mais inusitado durante uma auditoria? Olha, é difícil falar assim de pronto, né, Anderson? Mas o que vem à mente agora é um acidente de trabalho comigo dentro da obra. Eu estava fiscalizando a construção civil, conversando com o mestre sobre a necessidade de embargar aquele canteiro de obra, principalmente em função das aberturas presentes no piso dessa edificação vertical. Era um prédio residencial vertical, né? E o mestre alegando que não, que aquelas aberturas que estavam presentes no piso não eram suficientes para que um trabalhador caísse através delas, melhor dizendo. E quando nós passamos por dois trabalhadores, bom dia, andamos um pouco mais, ouvimos um barulho. Quando olhamos para trás, só estava presente um trabalhador. Aí o trabalhador permaneceu na laje, falou: o fulano caiu, né? Ou seja, eu alegando com o mestre justamente sobre a necessidade de embargar a obra em função da ausência de dispositivos mínimos de segurança, e o mestre alegando que não, mas o trabalhador caiu comigo dentro da obra, né? Aí a gente desceu a escada, ele caiu por 2 pavimentos. Chegamos lá embaixo, o trabalhador estava estirado no chão por causa da adrenalina da queda. Ele começou a tremer e bater com a cabeça no concreto. Aí o mestre imediatamente pegou o telefone e perguntei: tá ligando para o SAMU? Ele: não, tô ligando para o engenheiro. Aí eu liguei para o SAMU, né? Eu peguei um bolo de conduíte lá e coloquei na cabeça dele para diminuir o impacto. Então, assim, acabou que eu tive que prestar os primeiros socorros, porque primeiros socorros entre muitas aspas, né? Porque foi só para dar uma primeira assistência para aquele trabalhador, né? Porque ninguém na obra estava preparado para isso. Aí o SAMU chegou muito rápido, por sinal, né? E acabou que ele foi socorrido. Mas é uma coisa inusitada, que a gente sempre fala da possibilidade de acidente. Um dia aconteceu comigo, não comigo, mas com um trabalhador enquanto eu estava dentro da obra. Glenda Ronelli perguntou em relação à pessoa qualificada para ministrar treinamento de NR35. Eita, assunto polêmico, hein? E aí, Sabino, quem ministra esse treinamento? É o camarada que fez o curso de instrutor, né? É o camarada que tem vivência? É o técnico de segurança? Me formei como técnico, já estou apto a ministrar. E aí, como é que funciona isso? Olha, Glenda, toda palestra, todo evento que a gente participa sobre NR35 é uma pergunta obrigatória, tá? Essa dúvida, acredito que quase a totalidade dos estudantes ou dos profissionais da área de segurança do trabalho tem. O item, se não me engano, 35.3 da NR35, que fala de capacitação e treinamento, ela cita a pessoa ela cita a proficiência. Um profissional que tem que ter proficiência naquele assunto. Tá falando que é o técnico de segurança? Não. Tá falando que é o cara que tem mestrado em engenharia de segurança do trabalho? Não é. É o pós-doutor em segurança do trabalho? Não, é o cara que tem proficiência. Então é um cara que tem que saber aquilo que está fazendo. Agora, a responsabilidade do curso é de um profissional qualificado na área de segurança do trabalho. Sabe, Glenda? Que é aquele profissional que tem um curso reconhecido pelo sistema oficial de ensino e o registro no seu conselho de classe. No caso do técnico de segurança, se for o caso, é o registro no Ministério do Trabalho, né? Então, por exemplo, vamos criar uma situação hipotética. Suponhamos que eu tenho um primo meu de 14 anos que mora numa fazenda e que dirige caminhão. Ele pode ser um excelente motorista de caminhão. Ele tem a proficiência. Ele sabe o que ele está fazendo, né? Ele pode ser o responsável por elaborar e planejar um curso para condutores de frota de caminhões? Não pode. Inclusive, isso seria ilegal, porque ele não é qualificado, ele não tem a carteira nacional de habilitação. No caso do NR35, tem um grande amigo meu que é alpinista. Sabe, Nestor? E é verdade, eu fiz alpinismo na minha adolescência, então eu tenho grandes amigos hoje que são alpinistas. Os caras sabem tudo de alpinismo. Eles podem não saber nada de NR35, mas são grandes alpinistas. Eu posso chamar esse amigo meu para falar sobre resgate, para falar sobre a parte prática da NR35, caso eu fosse esse profissional qualificado que estou organizando
um treinamento de NR35? Posso. Para dar a parte teórica? Não. Para dar a parte prática. Então, nesse caso, eu chamaria esse amigo meu que entende de resgate, de postura e de técnicas de salvamento, técnicas de escalada, técnicas de rapel, quais nós eu vou utilizar para cada uma das situações. O cara sabe tudo disso. Eu vou chamar ele para dar a parte prática. E a parte teórica? Aí não. Aí eu vou chamar uma pessoa que conhece a NR35, que conhece as capacitações que a NR exige, que conhece a interação entre a NR35 e as outras normas de segurança do trabalho. Então a pessoa que vai ser responsabilizada por convidar esses profissionais, essa tem que ser uma pessoa qualificada. Um técnico de segurança, um engenheiro de segurança do trabalho. Tá, Glenda? Mas a pessoa que vai ministrar, ele tem que ter a proficiência, é o saber fazer. Suponhamos que eu tenha pós-doutorado em Harvard, em segurança do trabalho, mas eu morro de medo de altura, Glenda. Eu posso dar a parte prática de uma NR35, falar de resgate aéreo? Eu nunca fiz isso na minha vida, Glenda. Eu não posso. Embora eu tenha um quadrinho lá pendurado no meu escritório. Então, diploma, certificado não traz a proficiência. O que traz a proficiência é o conhecimento prático e a vivência. Tá bom? Respondido? Jaime Carlos perguntou: o que o fiscal acha de empresas que prestam assessoria em segurança e medicina do trabalho? Olha, Jaime, o que o fiscal acha? Eu vou responder por mim, tá? Porque eu não estou aqui respondendo por todos os fiscais, né? Como em todos os setores de todas as empresas, de todas as atividades econômicas, Jaime, você tem a empresa boa, você tem a empresa mais ou menos e aquela empresa que a gente prefere não comentar, né? A gente prefere não comentar. No setor de segurança do trabalho, que essas empresas que prestam assessoria, também, sabe, Nestor? Você tem empresas muito boas, você tem empresas intermediárias e você tem aquelas empresas que a gente prefere não comentar. Então, quando o empregador, o empresário, ele está assessorado por uma empresa séria, sabe? Por uma empresa que não está lá para vender papel, que a empresa está lá para implementar programas de gestão na área de segurança do trabalho, esse cara está bem acompanhado. Agora, você tem uma empresa intermediária, infelizmente acontece muito, empresas que começam a crescer muito, né? Eu até brinco, são empresas que eu falo que foram para o lado negro da força, né? Então, assim, as empresas começam a não dar conta de atender a demanda, né? Então acaba se desviando, que hoje está na moda a palavra sustentabilidade. Mas sustentabilidade não é só uma árvore que eu plantei no meu quintal. A empresa tem que crescer de forma sustentável. Então, com o meu corpo físico, com o meu corpo de profissionais hoje, eu tenho conta de triplicar a quantidade de clientes. Então, para as empresas sérias, muitas vezes elas acabam recusando clientes. Sabe, Nestor? Falar, olha, me perdoa, no momento eu não tenho condições de te atender. A gente está fazendo um processo de seleção, estamos tentando aumentar o nosso espaço físico, ampliando a quantidade, né, de profissionais que trabalham conosco. Aí sim, daqui a um mês, daqui a 2 meses, a gente pode tentar te atender. Ah, não, mas eu estou precisando para ontem. Olha, então eu te recomendo que procure outro. Mas é muito difícil dizer não, né? Aparece um novo cliente batendo na sua porta, eu quero para ontem. Né? As empresas sérias muitas vezes recusam um cliente, por quê? Não, se eu te atender, vou dar um exemplo, eu gosto muito dos exemplos, eu falo demais, né? Eu vou dar um exemplo. 2 grandes amigos meus montaram um restaurante, colocaram determinada quantidade de mesas, aí quando eu fui conhecer, eu falei com ele, nossa, Diego, amplia isso aqui, coloca mais mesas. Não, Alexandre, a gente não pode, porque senão a gente não vai ter condição de atender bem. Mas atender bem para ele é o quê? É sentar na mesa junto com o cliente, perguntar se está sendo bem atendido, perguntar se a cerveja está gelada, se o suco está no ponto, se está aguado, se a carne foi bem passada, se foi ao ponto. Ele falou, meu nome é Diego, eu sou um dos proprietários, qualquer coisa pode me chamar. Sabe, no cardápio tem o telefone e o WhatsApp deles, dos proprietários. Isso é atender bem. Aí o cliente se sente abraçado, se sente acolhido. Agora, se fosse um cara que se preocupasse só com dinheiro,
Ia carne mal passada, ia tudo de qualquer jeito, ia legume, verdura de salada sem lavar adequadamente. Com o tempo ele ia acabar perdendo cliente. Né? Então, qual é a opinião dos fiscais com relação a essas empresas? Que as empresas que hoje desempenham um bom papel, por favor, continuem. O lado negro da força, ele é tentador, mas continuem no caminho certo, no trabalho certo, né, crescer de forma sustentável, que aí o tempo de mercado dessa empresa tende ao infinito. Rafa Martins perguntou como se verifica a adequação à NR10, visto que se necessita de um documento bem específico. Atenta-se só à documentação? Olha, Rafa, a NR10, como a grande esmagadora maioria das normas, elas têm obrigatoriedades documentais e ambientais. Tá? Não adianta nada você ter um ambiente de trabalho filé, tá, todo adequado à normatização, se a documentação é precária. Você vai acabar sofrendo no futuro bem próximo um reflexo disso no seu ambiente de trabalho. E o contrário também é verdade, sabe, Nestor? Não adianta nada você ter aquela documentação linda, tudo bonito. Quando você chega para ver algum tipo de programa, as páginas até estão coladas, assim, nunca foram abertos. Aquilo nunca foi manipulado, nunca foi lido. E o ambiente de trabalho, com perdão da palavra, né, aquela bagaceira. Né? Então você tem obrigatoriedades tanto documentais, que são importantes, quanto ambientais. Um exemplo bastante simples, né? Aterramento. Você chega numa máquina movida a energia elétrica, essa máquina está aterrada? Está. Olha o aterramento aqui. Então a parte ambiental, ok, foi cumprida. Cadê o laudo de aterramento com a RT, anotação de responsabilidade técnica, me provando que esse aterramento está funcionando? Entendeu, Rafa? Então não adianta nada você ter um laudo fantasma atestando a eficiência de um aterramento que não existe, e não adianta nada você ter um aterramento sem um laudo que prove que ele está funcionando. Então você precisa ter o aterramento e o laudo que prova ele funciona. Sempre preocupar no ambiental e no documental que reflita o ambiental ou que planeje aquilo que vai ser implantado no seu ambiente de trabalho. Beleza, Rafa? Tem que ter coesão, então, entre documento e prática. Claro, é muito comum, Nestor, em todas as atividades econômicas, você encontrar ambiente de trabalho, uma realidade, e parte da papelada, que muitas pessoas acham que é uma parte chata, e não é. Sabe? Eu já vi palestras, assim, já presenciei palestras bastante empolgantes com relação a papéis. Né? A gente fica ávido pelo ambiente de trabalho e muitas vezes a gente parte de um preconceito de que papel, burocracia é uma parte chata, e não é. Não é. Então a gente tem que quebrar essa barreira que muitas vezes a gente tem, né? De que documento, não, isso é chato, isso fica para depois, isso fica para depois, isso fica para depois. É igual uma bola de neve. Quando ela está pequenininha no alto da montanha, você coloca o pé na frente dela, não aconteceu dano nenhum. Mas a partir do momento que você dá um peteleco, como diz lá em Minas, você dá um peteleco naquela bolinha de neve, ela vai descendo, ela vai descendo, ela vai descendo, ela soterra uma comunidade. Né? Então você tem que cuidar do problema enquanto ele ainda é pequeno. Porque depois que ele virou uma bola de neve, pode ter certeza, pessoas vão ser soterradas. De fato. Rodi Moura perguntou: quem pode assinar o PGSSMATR? É o Programa Rural. Deixa eu acompanhar a sigla aqui no documento do Nestor. Tá, gente? O Nestor está falando do Programa de Gestão de Segurança e Saúde do Meio Ambiente de Trabalho Rural. A NR31, quando cita esse programa de gestão, ela fala que cabe ao empregador rural implementar ações de segurança e saúde do trabalho. Ponto. Aí depois a norma vem falando o que seriam essas ações. A norma ela não estabelece de quem é a responsabilidade. A responsabilidade da implementação é do empregador rural. Claro que ele pode contratar uma pessoa, uma equipe, uma pessoa especialista nisso. Mas quem pode assinar? Há uma lacuna normativa nisso. Aí, nesses casos, Nestor, né, a gente tem ferramentas jurídicas que permitem a gente fazer uma analogia. Né? Quem são as pessoas que têm
o conhecimento técnico para esse tipo de planejamento? O profissional qualificado. Ah, mas eu acabei de me formar em técnico de segurança, eu tive uma aula de NR31, que é da área rural, eu posso? Aí cabe a reflexão de cada um e a responsabilidade. Caso dê algum problema, eu terei responsabilidades civis e criminais, né? Eu vou pegar essa bucha? Eu vou pegar essa bucha? Eu vou colocar vidas em risco porque eu acho que eu sou o super-herói da segurança do trabalho e sou pronto, sou bom, sou apto para tudo? Cabe a reflexão a cada um. No mais, o que a gente sempre recomenda no caso de dúvidas, colocar essa dúvida por escrito, procurar a unidade do Ministério do Trabalho mais próxima, né, ir com 2 vias e protocolar, né? Coloca direcionado ao núcleo, ao setor de segurança do trabalho daquela unidade do Ministério do Trabalho, né? Perguntando isso, a quem cabe a responsabilidade, o papel, o dever, o direito de assinar, de programar isso, né? Coloca um e-mail, um telefone de contato para receber a resposta. Aí você vai receber o posicionamento formal, por escrito, da unidade do Ministério do Trabalho mais próximo de você. Caso a unidade do Ministério do Trabalho não tenha essa resposta, vai para Brasília, para que a resposta venha de lá. Aí você vai ter o posicionamento da instituição e não a opinião de um auditor isolado. Ok? Então é a recomendação que a gente sempre passa para que, nos casos de lacunas normativas, né, isso não é uma exclusividade nas normas regulamentadoras, no caso de silêncio, de ausência de informação mais detalhada, procurar a unidade mais próxima, registrar isso num papel para formalizar a resposta. Show de bola. E o grande problema é que nesse programa, além da parte de segurança, também tem a parte médica, né? Sim, sim. Se a gente fosse debruçar, Nestor, nos problemas, né, acho que esse bate-papo não termina nas próximas 48 horas, entendeu? Mas é importante o quê? O profissional está atento. Por isso que o estudo, a capacitação, sabe, essa vontade de aprender, o que conversávamos no início, é tão importante. Não partir do pressuposto de que você sabe tudo, é partir da certeza de que você não sabe nada. Como dizia Sócrates, filósofo grego, só sei que nada sei. Então, quando a gente parte do princípio de que somos alunos, né, a gente abre um horizonte, a gente abre um leque de possibilidades. Agora não, eu sei tudo, né? Tem um professor meu que dizia isso, Nestor, só a ignorância tem certeza de tudo, sabe? Só a ignorância tem certeza de tudo. Então, procurar informar, procurar conhecer, ainda não conseguiu sanar as dúvidas, registrar no papel para não ficar aquela coisa, um disse isso, o outro disse aquilo, né? Para deixar tudo registrado no papel. Ótimo. Luiz Galvão perguntou: como é que o Ministério do Trabalho está agindo no tocante à vibração? Olha, é o Luiz, né? Isso. Luiz. Olha, Luiz, como o Ministério do Trabalho está agindo? Bicho, eu sou soldado raso, sabe? Eu sou soldado raso, né? Até nas forças militares existe um ditado que fala: ao soldado é proibido conhecer os planos do general. Então, como o Ministério do Trabalho, como instituição, está encarando a parte de vibração? Vou te falar, não sei. Não sei. Agora, quando nós, fiscais, o soldado ali da linha de frente, né, nós recebemos uma ordem de serviço, uma denúncia, uma demanda judicial, enfim, né, que tenha o item vibração, aí a gente vai, né, se pautar nas diretrizes elencadas nas normas regulamentadoras, na legislação de saúde ocupacional sobre as quais as NRs estão apoiadas. Mas enquanto instituição, infelizmente eu não posso te dar essa resposta, me perdoa. Bacana. Fit Test, Luiz Rafael Galvão perguntou: quais são as ações que estão sendo tomadas quanto à realização de proteção respiratória, Fit Test, treinamento adequado, troca regular? Fit Test é, na verdade, um teste, né, para ver se a proteção respiratória está funcionando. Tá, eu vou até colocar uma imagem aqui. Isso é Fit Test. Mas e aí? Quais ações estão sendo tomadas com relação ao Fit Test? Eu repito a resposta anterior. Quais ações estão sendo tomadas, né?
Mas eu vou falar por mim. Eu ainda, durante uma fiscalização, eu ainda não vi a necessidade de chegar ao fit test. Porque ou eu tive a sorte de já existir um acompanhamento, né, necessário com relação a isso, ou... Médico, né, e de segurança. Exatamente. Acompanhamento sério, sobre aquelas empresas sérias que nós comentávamos, né? Ou durante a fiscalização, os motivos pelos quais eu fui direcionado para aquele estabelecimento, na ocasião não exigiam, né, o acompanhamento desse tipo de situação. Então, quais ações de maneira ampla? Infelizmente, eu não tenho condição de dar essa resposta. Victor Costa, qual a posição do Ministério do Trabalho com relação aos treinamentos à distância? Eita, nós, hein? Vamos lá, treinamento à distância. Vamos de novo fazer a analogia, tá? É o Vitor. Tá, Vitor? Essa dúvida surgiu com relação aos treinamentos para CIPA, né? Existe até uma portaria que é ou é a portaria 208 de 2009 ou a portaria 209 de 2008. Agora eu não vou lembrar para te responder, tá? Mas eu conheço um cara sabido, sabe? Que é o Google, né? É um cara top de linha, bem sabido. Se você digitar lá portaria 208/2009 ou 209/2008 do Ministério do Trabalho, você vai achar, né? Com certeza vai achar. E ela fala sobre os treinamentos à distância para a CIPA, sabe, Nestor e Vitor, né? O que essa nota ela fala? Agora eu não vou lembrar também se é uma portaria, se é uma nota técnica, tá? Vocês vão achar, né? Ela fala o seguinte, que quando você dá um treinamento à distância, dá uma aula à distância sobre um item específico, não tem problema nenhum. As nossas videoaulas mesmo no YouTube, né, são aulas sobre a NR em si. Mas eu não estou dando uma capacitação para cipeiro, né? A gente fala sobre a NR5. Eu não estou atendendo a capacitação da NR5. Por quê? Porque num ambiente de trabalho, a própria interação entre as pessoas influencia. Então, como que eu vou dar uma capacitação à distância para um estabelecimento que eu não conheço as pessoas que se interrelacionam? Numa videoconferência, a mesma coisa, né? Num treinamento à distância, o raciocínio é o mesmo. Então, isso tem nessa portaria, nessa nota técnica, eu não lembro agora, né, do Ministério do Trabalho. A gente pode, por analogia, espelhar as demais NRs. Entendeu, Vitor? Então, é muito complicado você falar de um chão de fábrica à distância. Ah, mas é a mesma empresa. Mas o layout muda, o ritmo muda. Aqui você tem um líder de equipe de um jeito, ali você tem de outro jeito, né? Então, a própria relação interpessoal desses locais muda. Então, você não tem condições de aplicar um treinamento no tocante ao atendimento das capacitações presentes nas normas. Eu estou deixando claro. Eu posso muito bem contratar um curso de NR12. Eu sou um aluno de técnico de segurança, eu quero fazer um curso de NR12, achei um curso online. Ela não está me tornando um instrutor, eu estou entendendo a norma. É como uma aula, que eu vou num curso técnico, ele está me tornando por exemplo, um vigia de espaço confinado. Essa aula à distância está me falando o que o vigia precisa fazer, quem pode ser, os treinamentos que ele precisam ter. Ela não está me dando um treinamento para ser vigia, ela está me falando da pessoa do vigia, nesse nosso exemplo. Entendeu, Vitor? Então, para isso, para explicar nesse nosso exemplo da NR33, que é de espaço confinado, sobre a pessoa do vigia, isso pode, não tem problema. Que a pessoa, um vai estudar de madrugada, o outro no final de semana, né, o outro nas férias, não tem problema nenhum. Agora, eu fazia Arrasta sua cadeira só um pouquinho. Opa. Isso. É a hora que você sai, tá saindo. Tá. Agora, eu fazer um curso de vigia à distância, isso eu não posso fazer. Beleza, Vitor? Ótimo. E eu entendi bem o que você quis dizer. Por exemplo, a NR5, já que... A pergunta, sobre a NR5? A NR5 cita que o treinamento de CIPA tem que observar os riscos do ambiente de trabalho. Exatamente. Então, como é que você vai fazer um curso online, que normalmente ele já vem o quê? Prontinho, né, enlatado,
E como é que você vai abordar, vamos supor, uma empresa de treinamento de curso online, ela vai pegar quem aparecer para fazer curso com ela. Será que ela vai adequar o treinamento dela a cada empresa, a cada estabelecimento? Então, por isso que eu compartilho dessa mesma opinião do Sabino. Eu não acho válido para treinamentos de NRs que tem que observar os riscos do ambiente de trabalho o curso online. Não para o trabalhador se capacitar. Pode servir para nós, enquanto profissionais de segurança, entendermos mais sobre o assunto. Mas para o trabalhador se capacitar, se tem conteúdo prático na norma, fica complicado fazer online. Imagina, Nestor, eu vou fazer um curso para capacitação da NR35 para salvamento em altura e resgate à distância. Pois é. É uma coisa que a própria lógica e o bom senso não permitem. Né? Com a NR5, tudo bem que a pessoa pode partir de um pressuposto de que ela não é tão grave como um salvamento em altura. Mas lembra daquela outra resposta que a gente deu sobre a bolinha de neve no alto da montanha? Se a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, se ela começa errada, não é questão de se vai dar errado, é questão de quando vai dar errado. Porque tenha certeza, vai dar errado. A questão é quando, não é se. Bom, uma pergunta que a gente nem tinha pensado ainda, ninguém mandou, mas que veio à minha cabeça agora. Com relação à CIPA, Sabino, você tem visto nas fiscalizações algumas CIPAs que são razoáveis, que são boas, ou você só encontra tranqueira com relação à CIPA? Olha, Nestor, de tudo um pouco, né? Não dá pra gente jogar tudo num balaio e falar que tudo é farinha do mesmo saco. A gente não pode fazer isso. Existe, desde as CIPAs sérias, bem feitas, que as pessoas saem de fato preparadas no tocante à prevenção de acidente, como existem as CIPAs fantasmas. Né? Eu mesmo já tive a oportunidade de fiscalizar uma companhia aérea, uma grande companhia aérea, né? Através da entrevista, né, com os trabalhadores da comissão, da CIPA, pertencentes à CIPA, a gente viu que todos eles, em sua totalidade, falaram que o treinamento foi dado em uma tarde. Né? Aconteceu em Maceió, né? A gente foi fiscalizar a sede dessa companhia aérea, foi um instrutor de Salvador, em uma tarde ele deu o curso e o pessoal assinou 3 vias de treinamento para fazer entender que o treinamento havia sido dado em 3 dias, em 3 tardes, para completarem as 20 horas. A gente conseguiu, através do depoimento desses trabalhadores, desqualificar aquele documento, fizemos um relatório, inclusive isso é crime de falsidade ideológica, né? Você está colocando no papel uma situação que é diferente da realidade, né? E que muda fato legalmente relevante, né? Você diminuir um treinamento de 20 horas para 7, para 8 horas, isso tem uma relevância bastante significativa e a gente se viu obrigado a fazer um relatório e encaminhar para a Polícia Federal. Isso é crime de falsidade ideológica. Inclusive estivemos presentes na Polícia Federal para depor. Né? O delegado da Polícia Federal lá perguntando quais documentos a gente havia se embasado, embora ele já tivesse, né, tudo documentado lá. Ou seja, resposta anterior, é aquela bolinha de neve lá em cima que o pessoal deu um peteleco, né? Não sei o resultado, não sei o que aconteceu, só sei que houve um processo criminal que rolou, né, que correu, melhor dizendo, na Polícia Federal por fraude no treinamento da CIPA. Então existem os treinamentos sérios, né, e existem os fantasmas. Os fantasmas e a fiscalização do trabalho está aí para coibir isso, para inibir isso, e a gente pede a todos os trabalhadores que fazem parte da CIPA, denunciem para o Ministério do Trabalho. Denunciem, a denúncia ela é anônima, nós não temos bola de cristal, nós não temos condições de saber onde a coisa está certa e onde a coisa está errada. Né? Nós não somos onipresentes, denunciem, procurem a unidade do Ministério do Trabalho mais próxima, não precisam se identificar, que aí, de acordo com a gravidade, de acordo com a quantidade de trabalhadores submetidos àquela gravidade, a gente vai certeiro. A gente não é super-herói, mas quando a gente chega no local, já sabe o que está errado, é mais de 50% do caminho andado. Show de bola. Sabino, estamos terminando aqui, mas deixa uma mensagem de apoio, de motivação, de crítica, enfim, solta seu coração aí, meu filho, para os profissionais que estão assistindo a gente agora. Não desistam, não desistam, perdão, não desistam. O trabalho é duro, o trabalho é árduo, o lado negro da força, ele é tentador, sabe? Mas
o caminho reto, o caminho sério, o caminho decente, né? Ele é muito mais difícil. Os caminhos fáceis são de descida. Se tá fácil, você pode ter certeza, você está descendo, né? O caminho duro, árduo, ele é pedregoso, é debaixo de sol. O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, né? Primeiro você tem que trabalhar, primeiro você tem que correr atrás, tentar um dia correr na frente, sabe? Se antecipar, né? Se dedicar ao estudo, né? Entender, não é fácil, igual eu falei, né? O caminho, né? Do dinheiro, as facilidades. Ah, não! Vender PPRA por telefone, isso é muito fácil. Isso é muito fácil fazer, mas é uma ilusão que dura pouco, sabe, Nestor? Que dura pouco, né? Eu já tenho aí, não é muito tempo, são quase 10 anos que eu estou nesse setor, nós já vimos aí esse tipo de profissional rolando ladeira abaixo, sabe? Porque esse profissional ele não se sustenta no mercado, ele não consegue se manter presente. A tentação, aquele prazer fácil, a ilusão do dinheiro fácil, sabe, Nestor? Ela é tentadora, mas para quem quer, para quem objetiva ser um prevencionista sério, né, o sucesso vem, é consequência. Porque quem planta, colhe. Deixa eu só te cortar aqui, que uma coisa, cara, que ficou marcado comigo. Há um tempo atrás, ano retrasado, ano passado, um técnico de segurança de Minas Gerais foi preso justamente por conta de falsificar treinamentos. E ele falou uma coisa terrível. Ele disse que quem não falsifica treinamentos está fora do mercado. Você vê a que ponto nós chegamos, né? O profissional estuda, se forma na área e acredita que a única opção é falsificar documentos. Isso tem quanto tempo, Nestor, que você viu isso? Acho que foi ano passado, ano retrasado, justamente na ocasião onde esse cidadão estava sendo conduzido às grades. Bem, então eu acho que já está respondido. Ele aprendeu a lição dele, eu espero que vocês não esperem a mesma coisa para vocês. Mas queria deixar aqui um agradecimento mais uma vez ao Nestor pela possibilidade e pelo trabalho que desempenha aí, né, de orientação, principalmente para quem está começando, principalmente para os estudantes. E é isso. Quem acha que está sozinho pode chegar no final, mas vai ter muito mais dificuldade do que quem está em equipe. Porque o conhecimento compartilhado, o trabalho compartilhado, né? Paulo de Tarso dizia isso, Nestor, por incrível que pareça, né? Todos temos que chegar bem, mas quem se afasta tem que chegar bem por conta própria, né? Então o trabalho em equipe ele é fundamental, tá? E por isso queria dar os parabéns para todos vocês que acompanham aí o trabalho do Nestor e o trabalho do Nestor também, né? Por desempenhar esse trabalho aí na internet. Parabéns. Então é isso, galera. Trabalhe direito. Vamos esquecer esse negócio de fraude, né? O colega lá falando isso foi até preso, só para você ver. Então a saída é trabalhar direito. O Sabino também falou muito bem aqui, dá mais trabalho fazer o certo, mas é plantando que se colhe, né? Você pensa a pessoa que está plantando ali no sol quente, né? Ele tem trabalho para plantar e, obviamente, ele vai colher. Ao passo que quem só passa e joga a semente por cima da terra, aquela árvore, aquele fruto não vai ter raiz, né? E não vai conseguir colher frutos. Então é isso, trabalhe duro, com certeza você vai chegar lá. Obrigado, Sabino, pela entrevista. Obrigado, galera. Nem situei vocês, nós estamos aqui em Juazeiro, na Bahia, num seminário de saúde e segurança. O Sabino vai palestrar, daqui a pouco eu também. E vamos que vamos. Se gostou, dá o joinha e se inscreve aí. Até logo! Nossa, eu tô derretendo, bicho. Diga.